Olá a todos, bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos devotados ao tratamento de águas residuárias. Então, conforme prometido, hoje eu vou apresentar um vídeo sobre um dimensionamento de um sistema MBBR, cujo objetivo é a remoção de carga orgânica e nitrificação. Lembrando que nós já fizemos um vídeo onde nós apresentamos a teoria de sistemas MBBR. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição e aí, caso vocês queiram assistir, vocês podem ficar à disposição. Mas hoje o objetivo é fazer um dimensionamento de um sistema MBBR, apresentando as diferenças conceituais entre um sistema típico de lodos ativados e um sistema MBBR. Lodos ativados é um sistema que tem a biomassa em suspensão na fase líquida, e o MBBR é um sistema que tem a biomassa aderida a uma superfície. Então são processos distintos, o dimensionamento nós fazemos também de formas distintas. Então o objetivo é nós dimensionarmos um sistema MBBR, cujo objetivo essencialmente é remoção de carga orgânica e nitrificação. Então o nosso ponto central hoje é nós dimensionarmos o reator biológico. Nós não vamos dimensionar os sistemas de separação, decantador secundário, nós vamos apenas focar no dimensionamento do reator biológico, ou seja, qual é a sua concepção, quais são os seus tamanhos úteis, volumes, e a essência do vídeo é mostrar como é que nós dimensionamos sistemas onde nós temos a biomassa aderida a uma superfície. Ou seja, é um processo distinto de um processo de lodos ativados. Então, um exemplo de cálculo é a remoção de um reator, de reatores MBBR, para remoção de carga orgânica e nitrificação. E para isso, nós vamos utilizar os dados de um mesmo exemplo que nós fizemos em vídeos anteriores. A gente tem um conjunto de vídeos onde nós apresentamos uma série de dimensionamentos de sistemas de lodos ativados, reatores biológicos. E num desses vídeos nós apresentamos o dimensionamento de um sistema de lodos ativados para remoção de carga orgânica e nitrificação. Nós vamos utilizar os mesmos dados e vamos fazer o nosso dimensionamento agora devotado a um sistema MBBR. Então, vazão afluente, 200 litros por segundo. Nós vamos adotar uma DBO no esgoto bruto afluente a ET em torno de 300 mg por litro e uma concentração de sólidos em suspensão totais também próximo de 300 mg por litro. Sistemas MBBR, conforme nós já dissemos anteriormente, nós precisamos de alguma etapa de separação de sólidos anteriores ao reator biológico. Toda a fração orgânica particulada ela tem que ser removida, porque ela é de difícil remoção num sistema onde eu tenho tratamento em leito fixo. Então eu preciso de um decantador primário. Nós vamos adotar decantadores primários cuja remoção de carga orgânica é da ordem de 30%. Isso faz com que a DBO afluente aos tanques de aeração ela fique da ordem de 210 mg por litro. Então, a DBO afluente ao sistema biológico propriamente dito nós vamos adotar como sendo igual a 210 mg por litro. A remoção de sólidos nos decantadores secundários em torno de 50%, um valor típico, ou seja, os nossos SSTs afluentes ao tanque de aeração vão situar-se na faixa de 150 mg por litro. E aí nós vamos impor, como nosso objetivo é nitrificação, nós vamos admitir uma concentração de nitrogênio Kidal total, NKT, no esgoto bruto, em torno de 60 mg por litro. E nós vamos impor uma concentração de nitrogênio amoniacal no efluente tratado, ou seja, após o processo biológico, igual a 0,5 mg por litro. Vocês vão se perguntar, nossa, mas não é muito baixo? Não, ele é baixo e eu adotei um valor baixo para mostrar uma diferença no dimensionamento. Existe uma diferença conceitual no dimensionamento quando eu tenho valores de nitrogênio amoniacal um pouco mais altos e valores um pouco mais reduzidos, mais baixos. Então, propositalmente, eu adotei um valor de nitrogênio amoniacal igual a 0,5 mg por litro, que é um valor bem reduzido, é um valor bem baixinho. Eu vou admitir e, em cima disso, nós vamos fazer o nosso dimensionamento. Nós vamos admitir que a remoção de carga orgânica vai acontecer em dois reatores biológicos em série, que eu vou chamar de R1 e R2. Lembrando que a concepção de sistemas MBBR normalmente me solicita que os reatores sejam colocados em série. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adotar
dois reatores biológicos em série, que eu vou chamar de R1 e R2, cuja finalidade será essencialmente remoção de carga orgânica. E aí nós vamos adotar, para esses reatores, no reator 1, nós vamos adotar uma eficiência de remoção de DBO em torno de 75%. E no reator 2, nós vamos adotar uma eficiência de remoção de DBO em torno de 90%. Essas eficiências estão associadas à entrada específica no reator e à sua saída específica no reator. Não é a eficiência conjunta. Nós temos no reator 1 75% e no reator 2 90%. Aí você vai me perguntar, mas como é que eu vou conseguir atingir esses valores de remoção? Fixando as taxas de remoção de DBO no reator. De acordo com as taxas que eu fixo, eu consigo atingir determinados valores e eficiências de remoção de DBO. Então eu vou adotar no primeiro reator uma eficiência de remoção de 75% e no segundo reator eu vou adotar uma eficiência de remoção de 90%. Bom, e a nitrificação? A nitrificação nós vamos adotar mais dois reatores em série, que eu vou denominar de reator 3 e reator 4. Ou seja, como concepção, o que é que eu tenho? Eu tenho reator 1 e reator 2, devotados à remoção de carga orgânica. E a jusante eu tenho reator 3 e reator 4, devotados à nitrificação. Lembrando, por que eu tenho que ter remoção de carga orgânica precedendo a nitrificação? Para que o crescimento de micro-organismos heterotróficos não me atrapalhe, não me prejudique o crescimento de micro-organismos autotróficos que são diferentes nos reatores onde eu vou prover a nitrificação. Então eu preciso, para que eu tenha um sistema MBBR funcionando de forma eficiente, eu tenho que ter remoção de carga orgânica, eu preciso ter uma DBO solúvel muito baixa, em geral menor do que 10 mg por litro, e posteriormente eu tenho em um reator à parte, um ou mais reatores à parte, eu tenho a ocorrência do processo de nitrificação, onde eu crio condições para o desenvolvimento de uma cultura de micro-organismos específicas para o processo de nitrificação. Ou seja, no total, o que é que eu tenho? Eu tenho 4 reatores, R1 e R2, devotados à remoção de carga orgânica, R3 e R4, devotados à nitrificação. Lógico que, antes do meu reator biológico, um decantador primário, e a jusante, um decantador secundário para a separação de sólidos. Lembrando que esses lodos eles não são estabilizados. O lodo biológico que eu preciso separar no decantador secundário, ele não é estabilizado. Normalmente as idades do lodo em sistemas MBBR ficam na faixa de 6 a 10 dias, ou seja, não me permite uma estabilização biológica. Eu preciso estabilizá-los posteriormente. Mas isso é um assunto que nós podemos até fazer em um outro vídeo. Eu vou admitir que os reatores 3 e 4 eles tenham o mesmo volume. Então eu vou admitir que o R3 e o R4 têm o mesmo volume. Isso é uma hipótese que vai me ajudar a fixar o volume dos reatores R3 e R4. Eu vou admitir que o R3 e R4 eles terão mesmo volume, ou seja, mesmo tempo de detenção hidráulico. Eu vou selecionar uma biomídia, vou adotar que 60% do volume do tanque seja ocupado pela biomídia, e eu vou adotar uma biomídia clássica com área superficial específica em torno de 600 metros quadrados por metro cúbico. Então, as características básicas do sistema, no dimensionamento, eu vou fixando. E o mais importante, eu vou adotar um valor de oxigênio dissolvido de saturação, um valor de oxigênio dissolvido nos tanques de geração igual a 4 mg por litro. Você vai dizer, ué, mas lodos ativados não trabalham com 2 mg por litro? Sim, lodos ativados, eu preciso ter uma concentração mínima no tanque de geração em torno de 2 mg por litro para que eu possa ter uma boa remoção de carga orgânica, nitrificação. Só que sistemas MBBR, eu preciso trabalhar com valores de oxigênio dissolvido maiores, porque eu preciso garantir condições que o oxigênio dissolvido, por processos difusivos, ele seja transportado dentro do biofilme. Então nós temos que trabalhar com valores de ODs mais altos. E eu vou explicar que esses valores de ODs mais altos, eles são importantes porque eles me permitem trabalhar com taxas de remoção de nitrogênio amoniacal mais elevadas. Eu vou mostrar posteriormente quando a gente for fazer o dimensionamento dos reatores R3 e R4. Então eu vou admitir um valor de OD mais alto, que é típico em sistemas MBBR,
em torno de 4 miligramas por litro, e eu vou adotar uma temperatura de 18 graus Celsius para a fase líquida. Isso vai ser importante porque eu vou precisar fazer algumas correções nos parâmetros cinéticos do crescimento biológico aeróbio. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, como primeiro passo, o dimensionamento dos reatores MBBR para remoção de carga orgânica. O reator 1 e o reator 2. Esse dimensionamento ele é relativamente simples. Ele não tem muito segredo, mas vamos apresentar como é que a gente faz. Bom, o que eu estou admitindo? Eu estou admitindo que a minha vazão na ET é 200 litros por segundo, o que corresponde a uma vazão em torno de 17.280 metros cúbicos por dia. A DBO afluente ao tanque de aeração é igual a 210 miligramas por litro, que corresponde a 210 gramas por metro cúbico. Isso me dá uma carga orgânica afluente ao reator 1, ou afluente ao processo biológico como um todo, igual a 3.628,8 quilos por dia. Bom, o que eu estou admitindo? Que o reator 1, eu vou ter 75% de remoção de carga orgânica. Então, quanto que eu estou admitindo de remoção de carga orgânica no R1? 75% do meu valor anteriormente calculado, que é 3.628,8 quilos por dia. Isso dá uma carga orgânica removida no reator 1 igual a 2.721,6 quilos de DBO por dia. Bom, então eu já tenho o valor de carga orgânica que eu desejo remover no R1. Bom, qual que é a carga orgânica agora afluente ao reator 2? Bom, é a carga orgânica afluente à ET, que é 3.628,8 quilos por dia, menos a DBO que foi removida, a carga que foi removida no R1, que é 2.721,6. Isso dá uma carga orgânica afluente ao R2 igual a 907,2 quilos de DBO por dia. O que eu estou admitindo? Eu estou admitindo que agora, no R2, 90% da carga ela será removida no R2. Então, qual vai ser a carga removida no R2? 907,2 vezes 0,9. Isso vai dar uma carga orgânica removida no R2 igual a 816,48 quilos de DBO por dia. Então, o que eu estou fazendo neste cálculo? Eu estou calculando a remoção de carga orgânica no R1 e estou calculando a remoção de carga orgânica no R2. Por que eu preciso fixar essas taxas e por que eu preciso calcular essas cargas orgânicas? Porque todo dimensionamento no meu reator biológico, ele é feito por meio de taxas de remoção que eu fixo. Mas que taxas são essas? Para a gente entender como é que eu uso essa taxa, vamos pegar este R1 e vamos fazer um balanço de massa para DBO no reator R1. Então o que eu vou escrever? Que a variação, ou seja, imagina que isso aqui é o meu volume de controle. Tá? Esse aqui é o meu volume de controle. Eu tenho que a taxa de variação da massa da DBO em função do tempo, dm/dt em função do tempo, tem que ser igual a todas as somatórias das massas de DBO de entrada, menos todas as somatórias das massas de DBO de saída, e mais ou menos um termo que me reflita as reações que eu tenha dentro desse reator. Ou seja, é aqui que entra a remoção da DBO no reator. Quanto vai ser removido? Então, eu vou precisar utilizar algum termo cinético. Bom, o que eu vou fazer? Vamos reescrever de novo esta equação. Então essa é uma equação a mais geral possível. Bom, qual que é a entrada de DBO? É uma vazão afluente vezes uma DBO afluente. Qual que é a carga de saída, DBO de saída do reator R1? É uma vazão afluente que é igual a vazão efluente, menos uma DBO efluente, a DBO de saída do reator 1, menos um termo que está associado à remoção da carga orgânica dentro desse sistema. Bom, quais são as minhas hipóteses? Regime permanente. Como é regime permanente, esse termo é igual a zero. Como esse termo é igual a zero, eu posso rearranjar agora essa equação. E aí eu digo que a vazão vezes a DBO afluente menos a vazão vezes a DBO efluente tem que ser igual a alguma coisa que me remova, alguma taxa que esteja associada à remoção de DBO dentro desse reator. Ora, mas acontece que esse termo, a vazão vezes a DBO afluente menos a vazão vezes a DBO efluente,
é justamente a carga orgânica removida. E quanto que eu tenho de remover de DBO nesse sistema? 2.721,6 quilos de DBO por dia. Portanto, esta taxa de variação, essa taxa de remoção de DBO como resultado de reações físico-químicas, processos biológicos, tem que ser exatamente igual a 2.721,6 quilos de DBO por dia. E aí, lógico que se eu fizer o mesmo balanço de massa para o reator 2, é a mesma coisa. Se eu fizer, eu vou evitar de escrever a equação novamente, porque a base dela é a mesma. Ou seja, a taxa de remoção de DBO no reator R2 tem que ser exatamente igual a 816,48 kg de DBO por dia. Ou seja, eu sei quanto que eu tenho que remover. Agora, e o que é esse DMDT? Como é que eu explicito essa cinética? Bom, essa cinética é explicitada da seguinte forma, é uma taxa. Esse J que eu estou indicando aqui para vocês é uma taxa de remoção de DBO, ou seja, uma taxa de remoção de carga orgânica no reator R1. E como que ele é escrita? Como ela é um processo que acontece por biomassa aderida em superfície, experimentalmente se observa que esta reação é uma reação de ordem zero. Ou seja, ela não depende da concentração da DBO no reator diretamente. Ele é um valor constante. E esse valor constante, esse J, normalmente é expresso de que forma? Ele é expresso na forma de gramas de DBO removida por metro quadrado por dia. Metro quadrado de quem? De área interfacial, área de superfície, área de biomídia dentro do reator. Ou seja, o meu DMDT, portanto, ele está associado a uma carga de DBO que tem que ser removida, gramas por dia. E tem que estar associado, logicamente, esse valor tem que ser parametrizado em função de uma área superficial, é a área da biomídia. Então isso me estabelece uma taxa de remoção de DBO. Portanto, o que é o meu DMDT? É uma taxa de remoção em gramas metro quadrado por dia, vezes uma área interfacial onde eu tenho o crescimento da biomassa aderida, em metro quadrado. Grama, metro quadrado por dia, vezes metro quadrado, vai me dar grama por dia. Grama de DBO removida por dia. É o meu DMDT. Bom, mas quanto vale esse J? Então, quando nós apresentamos no primeiro vídeo a teoria de sistemas MBBR, nós dissemos que normalmente essas taxas, lembramos, são reações de ordem zero. E nós dissemos que normalmente quando eu tenho apenas a necessidade de remoção de DBO, faixas da ordem de 70, 80, 85%, normalmente essas taxas situam-se na ordem de 5 a 15 gramas de DBO por metro quadrado por dia. Isto é uma taxa de remoção. É uma remoção de carga orgânica, uma remoção por área de superfície, área superficial disponível para crescimento do biofilme, para desenvolvimento do biofilme. Essa taxa, eu utilizo quando eu quero somente remoção de DBO, um valor da ordem de 80%. Bom, o que acontece? Por que eu dividi o reator biológico em R1 e R2 para remoção de carga orgânica? Porque o segundo reator, o que eu vou fazer? Eu vou adotar uma taxa menor. O que a experiência nos tem dito? Ela nos diz que para reatores biológicos precedendo a nitrificação, essas taxas de remoção de DBO devem ser menores, da ordem de 2 a 4 gramas de DBO por metro quadrado por dia. Ué, mas por que menor? Porque eu quero remover o máximo de matéria orgânica solúvel. Eu preciso ter um efluente com uma DBO solúvel muito baixa. Por que eu preciso ter uma DBO solúvel muito baixa? Para que a jusante não me interfira no processo de nitrificação. Então a taxa que eu vou utilizar no R1 é diferente da taxa que eu vou utilizar no R2. É diferente. Então, por que eu não coloco um reator só? Porque nesse caso eu teria que adotar um reator total, um reator todo, com uma taxa muito baixa. Então eu quebro o reator em série, coloco dois em série. Um primeiro reator, onde eu vou trabalhar com uma taxa maior, removendo 70%, 75% da carga. E um segundo reator, onde eu vou trabalhar com uma remoção muito maior, trabalhando com uma taxa menor, mas a carga orgânica é menor. Então isso faz com que eu tenha um dimensionamento mais econômico do meu reator biológico. Muito mais econômico. Então vamos lá.
Vamos fazer as contas. Eu vou adotar os parâmetros de projeto do R1, normalmente variam de 5 a 15 gramas por metro, 5 a 15 gramas de DBO por metro quadrado por dia, quando eu quero uma remoção de DBO em torno de 80%. Quando eu tenho um reator precedendo a nitrificação, a gente trabalha com 2 a 4 gramas de DBO por metro quadrado por dia. Eu vou ter que adotar uns valores. Eu vou adotar no R1 uma taxa de remoção de DBO de 12 gramas por metro quadrado por dia. E no R2 eu vou adotar 4 gramas de DBO por metro quadrado por dia. E aí nós vamos fazer nossas contas. Bom, mas que conta que eu vou fazer? Pois bem, eu tenho, conforme a gente já mostrou anteriormente, o meu DMDT é igual a uma taxa vezes a área interfacial específica que eu tenho no reator R1. Esta área interfacial específica é uma área em metro quadrado. Como é que eu posso escrever? Ele é o DMDT, é a carga, é a massa de DBO removida, dividido por uma taxa de remoção. Bom, o que eu tenho por R1? Quanto que eu tenho que remover de DBO? 2.721,6 quilos por dia. Bom, com que taxa que eu vou remover essa DBO no R1? 12 gramas de DBO por metro quadrado por dia. Aqui, cuidado com as unidades. Isso, se eu fizer essa conta, vai me permitir calcular uma área de biomídia no reator R1, que é igual a 226.800 metros quadrados. 226.800 metros quadrados. Esta é a área que eu tenho que ter de biomídia no reator R1. Ora, eu sei que a minha biomídia ocupa no reator 60% do seu volume. E eu sei que a área superficial dessa biomídia é de 600 metros quadrados por metro cúbico. Bom, então o que eu vou fazer? Eu tenho área superficial 226.800 metros quadrados. Se eu dividir por 600 metros quadrados por metro cúbico, eu tenho o volume de mídia. O volume ocupado pela mídia. E isso me dá um volume de 378 metros cúbicos. Mas eu sei que o reator, 60% do reator é composto pela mídia. Então qual que é o volume do reator? É 378 metros cúbicos dividido por 0,6. Isso dá um volume de mídia igual a 630. Desculpa, o volume do reator tem que ser igual a 630. Ou seja, se eu pegar 630 e multiplicar por 0,6, eu vou ter o volume ocupado pela mídia. E aí, se eu multiplicar pela sua área superficial específica, eu vou ter a área superficial específica do meu sistema, que é igual a 226.800 metros quadrados. Ou seja, o volume do R1 mínimo é em torno de 630 metros cúbicos. Eu vou fazer a mesma coisa para o R2. Mesma coisa. Quanto que eu tenho que remover de carga orgânica no R2? Eu tenho que remover 816,48 kg de DBO por dia. Só que agora a minha taxa é 4 gramas de DBO por metro quadrado por dia. Isso vai fazer com que a área superficial específica que eu tenha que ter no reator seja igual a 204.120 metros quadrados. Mesma conta. Eu sei que a minha biomídia tem 600 metros quadrados por metro cúbico. Eu vou calcular o volume de mídia. Volume de mídia, 304,2 metros cúbicos. Como esse volume de mídia ocupa 60% do volume do reator, o volume do reator R2 mínimo tem que ser igual a 567 metros cúbicos. Portanto, qual que é o meu resumo da ópera? Eu preciso do R1, 630 metros cúbicos. Preciso para o R2, 567 metros cúbicos. Eu vou adotar um volume do R1 e do R2 iguais. E como os 630 metros cúbicos, próximo de 700, eu vou adotar, por exemplo, 750 metros cúbicos para cada reator. Ou seja, eu quero o R1 com 750 metros cúbicos e o R2 com 750 metros cúbicos. O que acontece? Aqui vale um comentário nesse dimensionamento. Muitas pessoas dizem o seguinte, olha, mas você adotou uma área superficial específica igual a 600 metros quadrados por metro cúbico de mídia. Mas acontece que parte desta área ela está sujeita a tensões de cisalhamento no fluido, movimentação, não cresce biofilme, não cresce. Não, é verdade, é verdade. Existe uma área superficial externa que, devido a tensões cisalhantes no fluido, o crescimento da biomídia, ele praticamente não se permite. A biomídia, a mídia, os sólidos biológicos, o biofilme,
ele se desenvolve na área protegida da biomídia. É verdade. Então, na verdade, essa área seria menor. Não, é verdade. O que acontece? Lembra que eu comentei das taxas? As taxas de projeto são da ordem de 5 a 15 gramas de DBO por metro quadrado por dia, quando a gente quer uma remoção da DBO em torno de 80%. Quando eu tenho o segundo reator, nós adotamos um valor de 4 gramas por metro quadrado por dia. O que acontece? Posso usar esta área protegida? Posso, não tem problema nenhum. Mas para isso, você precisa consultar o fabricante. Porque fabricantes de mídia, de biomídia, que são sérios, eles têm dados e dados suficientemente esclarecedores, onde ele diz, olha, a minha área superficial é 600 metros quadrados por metro cúbico, mas você pode adotar uma área protegida de 500. Lógico que a biomídia de qualidade, essa área protegida é muito próximo da área superficial total, específica, é muito próxima. Eu quero ter a área disponível para crescimento da biomídia. Então, o fabricante vai dizer, olha, você pode adotar esta área superficial para o meu sistema, em torno de, por exemplo, 500 metros quadrados por metro cúbico. Não tem problema. E você pode utilizar as taxas usuais preconizadas na literatura. Ou o que normalmente a gente faz? Não tem problema também. Você pode adotar a área superficial total, a área superficial específica, no caso que eu adotei 600 metros quadrados por metro cúbico, e o que normalmente a gente faz? A gente adota valores de taxas menores, ou seja, sempre trabalhando a favor da segurança. Eu trabalho com taxas menores. Eu poderia ter adotado até 15 gramas por metro quadrado por dia, eu adotei 12. Eu calculei um volume de reator de 630 metros cúbicos, eu vou adotar 750. Eu tenho que trabalhar a favor da segurança. Por isso que a gente advoga que fornecedores sérios, fabricantes de biomídia sérios, têm dados, têm resultados, instalações operando, e eles podem inclusive recomendar. Ele pode dizer, não tem problema, pode usar a minha área superficial total, por exemplo, 600 metros quadrados por metro cúbico, só que a gente recomenda, usa essa taxa. Usa, por exemplo, 10 gramas por metro quadrado por dia. Usa essa taxa. Não tem problema nenhum. Mas quem é que vai dizer esses dados? E quem é que vai te dar este suporte? É o fabricante. Por isso que você tem sempre que contar com fabricantes sérios, com fornecedores sérios. Tem muita gente vendendo biomídia de qualquer jeito, sem conhecimento técnico, porque virou hoje no mercado o samba do crioulo doido. Então a gente tem sempre que se apoiar em fabricantes idôneos. Se o fornecedor não tiver dados técnicos satisfatórios, se ele não tiver conhecimento técnico satisfatório, descarte-o, é porque ele é um mau fornecedor. Deixa eu voltar aqui. Bom, continuando. O que eu tenho? Vamos fazer uma conta adicional, vamos fazer algumas verificações que são relevantes. Bom, eu vou adotar um volume para o R1 de 750 metros cúbicos, um volume para o R2 de 750 metros cúbicos. 60% vai ser ocupado pela mídia. Então, 750 vezes 0,6 e dá um volume de mídia igual a 450 metros cúbicos em cada reator. Como eu tenho 450 metros cúbicos de mídia, e eu sei que a minha mídia tem uma área superficial específica de 600 metros quadrados por metro cúbico, a área interfacial em cada reator vai ser igual a 270 mil metros quadrados em cada um. E aí, com esse valor, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação do meu dimensionamento. Eu vou verificar o dimensionamento dos reatores R1 e R2. Normalmente, a gente calcula dois parâmetros que são clássicos. É a taxa de remoção superficial de DBO. Nós adotamos no projeto um valor, agora eu vou recalcular. Vou verificar qual valor que eu tenho. E uma carga orgânica volumétrica removida no reator. Bom, como é que eu vou fazer isso? Lembra, no primeiro reator, onde eu desejo apenas remoção de carga orgânica, essa taxa de remoção de DBO superficial, taxa superficial, é da ordem de 5 a 15 gramas de DBO por metro quadrado por dia. Bom, quanto que eu vou remover de DBO no primeiro reator? 2.721,6 quilos de DBO por dia. Qual a área que eu tenho? 270 mil metros quadrados. Qual é a minha taxa de remoção?
10,08, 10,1 gramas de DBO metro quadrado por dia. Bom, a gente trabalha de 5 a 15. Bom, eu obtive 10,1, tá bom, tá razoável. Dimensionamento bem tranquilo. Vou fazer a mesma conta para o R2. No R2, o que eu tenho? Qual é a carga de DBO removida? 816,48 quilos de DBO por dia. Vou dividir pela minha área superficial específica, dá 270 mil metros quadrados, e aí eu tenho uma taxa no R2 de 3,02 gramas por metro quadrado por dia. Bom, a gente trabalha com valores de 2 a 4, também está bem razoável. Então, em princípio, os meus dimensionadores, meus reatores, eles estão bem dimensionados. Vamos fazer uma verificação na carga volumétrica de DBO removida. Essa carga volumétrica normalmente situa-se para reatores onde eu quero somente remoção de carga orgânica, na faixa de 1,6 a 6 kg de DBO por metro cúbico por dia. Quando eu desejo somente remoção de carga orgânica. Bom, qual que é a carga orgânica removida no R1? 2.721,6 kg por dia, vou dividir pelo volume do reator. E aí vai me dar uma carga orgânica de 3,63 kg de DBO por metro cúbico por dia. Essa taxa de 1 a 6 que eu coloquei aqui é um valor normalmente citado como um valor de projeto onde a gente admite que a gente tenha 60% do reator ocupado pela mídia. Porque se eu colocar menos, a remoção vai ser menor, mas o volume é o mesmo, essa taxa pode ser diferente. Vai aumentar. Então, admite-se sempre admitindo 60% de mídia ocupada no reator. Fazer a mesma conta para o R2. Quanto que eu estou removendo de carga orgânica no R2? 816,48 kg por dia. Vou dividir pelo volume, vai dar uma carga de 1,09 kg por metro cúbico por dia. Normalmente, esses reatores precedendo nitrificação trabalham com taxas de 1 a 1,2 kg de DBO por metro cúbico por dia. Eu obtive 1,1, tá tranquilo. Então, o reator R1 e R2, eles aparentemente estão dimensionados. Cada um tem um volume de 750 metros cúbicos, o que me dá um volume total de 1.500 metros cúbicos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o dimensionamento do reator R3 e R4. Agora, eu quero dimensionar esses reatores objetivando a nitrificação. A técnica é a mesma. Ela tem apenas uns detalhes que são diferenciados e que a gente tem que entender. Aqui é que entra a questão importante do oxigênio dissolvido e o cálculo das taxas esperadas de nitrificação em reatores MBBR, quando eu tenho micro-organismos aderidos em superfície, em leito fixo. Vamos fazer o dimensionamento agora do R3 e do R4. O que eu vou fazer? Fazer a mesma coisa. Eu vou pegar agora o meu R3, que está aqui, e eu vou fazer um balanço para o nitrogênio amoniacal. Eu vou chamar de NKT, porque nós adotamos 60 mg de NKT afluente a ET. Então, imaginemos que todo nitrogênio orgânico ele seja devidamente mineralizado, hidrolisado no reator R1 e R2, então praticamente todo ele estará na forma de nitrogênio amoniacal. Vou fazer um balanço de massa por nitrogênio, que eu vou chamar de NKT, no reator R3. E o balanço é o mesmo que eu fiz para DBO. A taxa de variação do nitrogênio amoniacal, da massa de nitrogênio amoniacal em função do tempo, é igual a todas as somatórias de massas de entrada, menos todas as somatórias de massas de saída, mais um termo que esteja associado a eventuais reações, processos biológicos, nas quais o nitrogênio amoniacal está sujeito no R3. Balanço de massa. Bom, o que eu vou escrever, explicitando melhor as variáveis? Essa taxa de variação do nitrogênio amoniacal no reator R3 é igual a uma certa vazão afluente vezes uma concentração de NKT afluente ao R3, menos uma vazão que multiplica uma concentração de NKT efluente do reator R3, ou seja, a saída, menos um termo que me reflita esse consumo de nitrogênio amoniacal no R3. Bom, hipóteses, regime permanente. Então, esse termo é igual a zero. Vou escrever agora a equação sobre outra forma. Eu tenho que a vazão vezes a concentração de nitrogênio
amoniacal afluente ao R3 menos a vazão vezes o nitrogênio amoniacal efluente ao R3 é igual a esta taxa de remoção que eu tenho no reator R3. Eu tenho uma taxa. Eu vou ter que calcular essa taxa da mesma forma que eu fiz para DBO. Eu tenho que descobrir qual que é essa taxa de remoção de nitrogênio amoniacal num processo MBBR. Eu posso fazer o mesmo balanço, eu fiz para o R3, eu posso fazer o mesmo balanço para o R4. E aí eu vou ter a mesma equação. Eu vou escrever formalmente, então, fazendo o balanço para o R4, vazão vezes a concentração de nitrogênio amoniacal afluente ao R4 menos a vazão vezes a concentração efluente ao R4 tem que ser igual a uma taxa de remoção de nitrogênio amoniacal no R4. Ou seja, esses balanços de massa me permitiram chegar em duas equações, cada uma refletindo um balanço de massa para o R3 e para o R4. Então, as equações, em tese, básicas, são essas. O que eu conheço? Bom, vamos lá. Eu escrevi para o R3, vazão, concentração de nitrogênio amoniacal afluente ao R3, menos um termo que seja o NKT efluente ao R3. Quando eu escrevi para o R4, eu coloquei uma vazão afluente ao R4 menos uma vazão efluente do R4. Mas acontece que esta concentração de nitrogênio amoniacal afluente ao R4, ela é numericamente igual à concentração de nitrogênio amoniacal do efluente do R3. Lembrando, são reatores em série. Então o efluente do R3 é o afluente do R4. Então já é um primeiro passo. Então já posso escrever aqui, eu vou colocar efluente do R3 aqui e vou colocar efluente do R3 aqui, porque são iguais. Bom, que mais que eu sei? Bom, vamos guardar essas equações? Vamos guardar essas equações? E agora vamos falar na taxa. Para que eu possa utilizar essas equações no meu dimensionamento, eu preciso calcular esse dm/dt, ou seja, algum dm/dt que me represente o consumo da massa de nitrogênio amoniacal no R3 e no R4. Como é que esta remoção vai acontecer? Bom, ela é uma taxa de remoção que é um valor constante, ou seja, gramas de nitrogênio amoniacal por metro quadrado por dia, é um J, e esse dm/dt está associado com a área interfacial específica, ou seja, o meu dm/dt é igual a esta taxa vezes a área interfacial específica. A mesma coisa vale para o reator R4. No reator R4 eu também vou ter uma taxa de remoção. E ela vai estar associada a uma taxa de variação da massa do nitrogênio amoniacal dividido por uma área interfacial específica. Ou seja, o meu dm/dt eu tenho da mesma forma. Ela é uma taxa de remoção vezes a área interfacial específica. Eu tenho. Qual que é o meu problema agora? E, na verdade, veja só, até aqui não tem nenhuma diferença no cálculo, ou seja, as equações, é o mesmo balanço de massa que eu fiz para o R1 e R2 para DBO. Agora eu estou fazendo para o nitrogênio amoniacal no R3 e no R4. Em si, as equações são as mesmas. Então, o que eu vou escrever para o reator R3? Vazão vezes a concentração de nitrogênio amoniacal no afluente, menos vazão vezes a concentração de nitrogênio amoniacal no efluente do R3 é igual a este J, uma taxa, vezes a área interfacial específica. A mesma coisa para o reator R4. O meu ponto agora é tentar calcular este J. Quando a gente dimensionou o reator R1 e R2 para remoção de carga orgânica, lembra que a gente fixou uma taxa. Tá? Tinha, por exemplo, no primeiro reator R1, uma taxa de 5 a 15 gramas metro quadrado por dia, e eu adotei um valor, eu fiz minha conta. Bom, quando nós queremos nitrificar, você vai dizer, tem taxa, não tem? Tem. Normalmente essas taxas ficam na faixa de 0,4 a 1,4 gramas de nitrogênio amoniacal por metro quadrado por dia. Eu também adoto uma taxa. É uma taxa. Só que a gente tem que entender o seguinte, e por que é diferente? Porque quando eu estou nitrificando em sistemas onde eu tenho biofilme, essas taxas elas variam conforme eventuais, como é que nós vamos dizer, limitações.
Essas taxas variam em função da limitação pelo substrato, ou seja, eu posso ter uma concentração de substrato muito baixa no meu sistema. Então essa taxa ela deve variar em função da concentração do substrato. E ela também pode ser limitada pelo oxigênio dissolvido. Então, na verdade, essas taxas variam conforme eu tenho elementos que eventualmente me limitem a taxa de nitrificação no sistema. Essa limitação pode acontecer pelo substrato, pode acontecer pelo oxigênio dissolvido. E aqui, deixa eu mudar aqui a... E aqui acontece o seguinte, este gráfico é um gráfico compilado da literatura, publicado no livro da Metcalfe-Ned, onde ele apresenta as taxas de nitrificação em grama por metro quadrado por dia, em função das concentrações de nitrogênio amoniacal na fase líquida e em função das concentrações de oxigênio. Por que o oxigênio dissolvido é importante? Veja bem, vamos pegar aqui. Eu coloquei aqui, está vendo que esta linha, ela representa a concentração de oxigênio dissolvido de 2 mg por litro. O que acontece? Está vendo que esta linha cruza esta linha maior. Esta linha maior é o fluxo. O que acontece? Quando eu tenho uma concentração de nitrogênio amoniacal alto na fase líquida, ele não exibe nenhum tipo de inibição à ocorrência da nitrificação. Ou seja, quando eu aumento a concentração de nitrogênio amoniacal, observa que esta concentração é alta e esta limitação agora não é pelo nitrogênio amoniacal. Quem é que limita é o oxigênio dissolvido. Então veja que para oxigênio dissolvido de 2 mg por litro, essa taxa de nitrificação é da ordem de 0,6 grama metro quadrado por dia. O que acontece? Se eu aumentar o oxigênio dissolvido, por exemplo, a 3 mg por litro, observa que agora essa taxa de nitrificação ela vai para alguma coisa próximo de 0,85 grama metro quadrado por dia. E se eu aumentar, por exemplo, o OD para 4, ela vai para em torno de 1 grama por metro quadrado por dia. E se eu aumentar o OD para 5 mg por litro, essa taxa aumenta para próximo de 1,22 gramas metro quadrado por dia. E se eu aumentar mais ainda para 6 mg por litro, eu vou ter uma taxa de 1,4 gramas de nitrogênio amoniacal metro quadrado por dia. Ou seja, quanto mais alto forem as concentrações de oxigênio dissolvido no tanque de aeração, maiores vão ser essas taxas de nitrificação. Por isso é que a gente trabalha com taxas altas. Por que eu trabalho com taxas altas? Porque eu quero trabalhar com valores e taxas de remoção de nitrogênio amoniacal elevadas. Porque eu não quero que o oxigênio dissolvido ele seja limitante à ocorrência do processo de nitrificação. É isso. Então, eu tenho duas situações. Agora vamos voltar aqui. Vou colocar aqui. Isso. Eu tenho duas situações. A minha taxa de nitrificação, como é que eu posso calcular? Eu posso calcular em função de uma concentração crítica de nitrogênio amoniacal, aonde, acima desses valores, quem me limita é o oxigênio dissolvido. E como é que eu posso calcular esse J? Esses valores que estão representados aqui podem ser calculados dessa forma, 3,3 vezes essa concentração crítica de nitrogênio amoniacal, vezes uma constante de meia saturação, e aí, lógico, eu tenho que corrigir pela temperatura. Por que eu tenho que corrigir? Porque esses valores apresentados nesse gráfico, eles são válidos para a temperatura de 15 graus Celsius. E aí eu preciso fazer correções para temperaturas menores ou para temperaturas maiores. Esses valores de concentrações críticas de nitrogênio amoniacal são valores que, conforme representados no gráfico, para 2 mg por litro, essa concentração crítica é 0,5 mg por litro. Para 3 mg por litro, 0,8. Para 4 mg por litro, 1 mg por litro, e assim por diante. Ou seja, se a concentração de nitrogênio amoniacal no reator fixa um valor de OD, por exemplo, 4 mg por litro.
Se a concentração de nitrogênio amoniacal for maior do que 1 miligrama por litro, quem me limita é o oxigênio dissolvido. E se for menor, quem é que vai me limitar? Quem vai me limitar é a concentração de substrato. Então são formas diferentes de você calcular essa taxa. Por isso que eu coloquei nesse exemplo de dimensionamento um valor de 0,5 miligrama por litro. Coloquei bem baixinho, para justamente ter uma situação onde eu calcule de uma forma e calcule de outra. Bom, então, posso ter a seguinte situação. Tá bom, eu fixei um valor de OD de 4 miligramas por litro. E aí, vamos admitir que a concentração, e isso é especialmente verdadeiro, no segundo tanque, no R4, vamos admitir que a concentração de nitrogênio amoniacal seja menor do que 1 miligrama por litro. E aí, o que vai acontecer? Quem é que está limitando a taxa? Quem está limitando a taxa agora não é mais o OD, é o substrato. Que substrato? É o nitrogênio amoniacal. Ele que vai limitar. Então a forma de cálculo é diferente. Agora quem está limitando a taxa é o nitrogênio amoniacal, porque ele é muito baixo. Não é mais o OD. O OD eu tenho em, vamos dizer, excesso. Só que agora está faltando quem? Nitrogênio amoniacal. Ele está limitando o crescimento, o desenvolvimento da biomassa, a taxa de remoção. E aí, eu agora, com esses valores, eu posso calcular. Então veja, dependendo da situação, eu tenho valores de taxas que são diferenciados. Vamos fazer agora a nossa conta. Eu tenho expressões agora que me permitem calcular essa taxa. Eu tenho expressões. Vamos agora fazer algumas considerações. Vamos voltar às nossas equações originais. Qual foi a hipótese que a gente fez anteriormente? Que o R3 e R4 têm mesmo volume. Se o R3 e R4 têm mesmo volume, significa que eu tenho o mesmo volume de mídia, significa que eu tenho a mesma área interfacial específica. Eu vou admitir um OD no tanque de 4 miligramas por litro, e lembrando que a temperatura é 18 graus Celsius. Bom, o que eu vou admitir agora? Bom, eu sei que esta área de mídia ela é igual. Por que é igual? Porque eu admiti que o volume dos tanques eles são iguais. Se eles são iguais, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a área interfacial específica aqui. E o que é isso? São as vazões vezes as concentrações dividido por a taxa. Ou seja, a área interfacial no reator R3 é a vazão vezes a concentração de nitrogênio amoniacal afluente menos efluente, dividido pela taxa de remoção que eu tenho no R3. E a mesma coisa no 4. Só que como estas áreas são iguais, eu vou igualar ambas as expressões. E aí como a vazão vai aparecer aqui, tem vazão, 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 a vazão é a mesma, eu também vou eliminar. Eu tenho esta igualdade. Aí você vai dizer, então tá bom. O que eu conheço aqui? Então vamos lá. O que eu conheço? Eu sei que a concentração... Eu impus, veja que eu impus que a concentração de nitrogênio amoniacal no efluente tratado, no efluente, é igual a 0,5 miligramas por litro. Então, a concentração de nitrogênio amoniacal no efluente do reator 4 é 0,5 miligramas por litro. Eu conheço, porque eu impus. Então, eu sei que a concentração de nitrogênio amoniacal, lembrando, esse é um reator de mistura completa, então a concentração de nitrogênio amoniacal aqui dentro é 0,5 miligramas por litro. Bom, isso aqui eu conheço. Bom, e a concentração afluente? Aí você vai dizer, mas a concentração afluente você falou que era 60 miligramas por litro. Na verdade, é assim. Eu posso adotar 60 miligramas por litro e aí eu vou trabalhar muito a favor da segurança. Mas como esse é um exemplo de cálculo, eu vou procurar ser o mais rigoroso possível para mostrar como que a gente faz. Embora, se você não quiser fazer, tudo bem, pode adotar a concentração de nitrogênio amoniacal total, mas formalmente está equivocado. Você vai apenas trabalhar a favor da segurança. Mas vamos lá, o que acontece? De fato, a concentração de nitrogênio amoniacal afluente é 60 miligramas por litro. Só que a concentração de nitrogênio amoniacal que está entrando no reator R3 não é 60 miligramas por litro, ela é menor. Por quê? Lembra que nós temos antecedendo aos meus reatores R3 e R4, eu tenho o meu reator R1 e R2, que estão removendo carga orgânica. E na hora que eu removo carga orgânica, o que acontece? Eu estou produzindo sólidos.
Na hora que eu produzo sólidos, o que é que eu tenho nos sólidos biológicos? A incorporação de nitrogênio na biomassa. Então, na verdade, essa concentração de nitrogênio amoniacal que vai estar disponível para nitrificação no R3, ela é menor, porque eu tenho parte do nitrogênio amoniacal sendo incorporado no lodo. Quanto eu tenho a minha concentração afluente, que é 60 miligramas por litro, menos uma quantidade que eu tenho no lodo. Mas quanto que é no lodo? Então eu preciso calcular a produção de lodo no reator biológico R1 e R2, e aí admitindo que 12% em massa desse lodo ele está na forma de nitrogênio. Dividindo pela vazão, eu tenho uma concentração de nitrogênio amoniacal. Nós já fizemos vídeos anteriores apresentando isso para vocês. Eu vou deixar alguns links onde eu fiz vídeos específicos apresentando cálculo de produção de lodo em processos biológicos aeróbios. Eu vou repassar esse cálculo de produção de lodo relativamente rápido e depois eu vou deixar os links caso vocês queiram assistir posteriormente. Aí fica mais fácil. O que acontece, apenas para lembrar, no reator biológico aeróbio, onde eu tenho remoção de carga orgânica, eu tenho matéria orgânica, gero energia. Isso é catabolismo. Na hora que eu tenho matéria orgânica mais energia e nutrientes, eu acabo produzindo mais sólidos. E aí, normalmente, esses sólidos biológicos, a gente representa como sendo típico C5H7NO2. É uma fórmula química onde a gente representa os sólidos biológicos. Então eu tenho aproximadamente 5 átomos de carbono, 7 átomos de hidrogênio, 1 nitrogênio e 2 átomos de oxigênio. O mol desse C5H7NO2 é 113 gramas. Neste mol, o que eu tenho? Quanto que eu tenho de nitrogênio? 14 gramas. Então, aproximadamente, se você fizer a relação, 12% disso é nitrogênio. Então, por isso que aparece aquele 0,12. Aparece o 0,12. Aquele 0,12 é por aqui, né? Por que aparece esse 0,12? Porque se eu admitir uma produção de lodo biológico, massa seca, voláteis, aproximadamente 12% é nitrogênio. E aí eu consigo fazer esse cálculo. O meu ponto agora qual que é? Eu tenho que calcular essa produção de lodo. Essa produção de lodo, duas espécies, né? Eu tenho que admitir primeiro uma idade do lodo. Você vai dizer, mas idade do lodo existe em sistemas MBBR? Existe. Lógico que existe. Porque idade do lodo é o tempo médio de permanência do lodo biológico no reator. Lembrando, eu não controlo, mas ele como parâmetro, ele existe. Eu vou admitir uma idade do lodo em torno de 8 dias, que é típico para sistemas MBBR. Vou adotar 18 graus Celsius. Vou pegar os meus parâmetros cinéticos de crescimento biológico aeróbio, que nós já apresentamos em vídeos anteriores. E aí, com base nesses parâmetros cinéticos, coeficiente de síntese celular, crescimento celular, meia saturação, respiração endógena, fração que gera resíduo, eu vou calcular a minha produção de lodo. Logicamente que eu preciso calcular essa produção de lodo para uma condição de temperatura. Temperatura de quanto? 18 graus Celsius. Bom, qual é a primeira fração do meu lodo biológico? Eu tenho uma primeira fração que é o lodo biológico ativo e uma fração que gera resíduos. E ela é função da vazão, da carga orgânica removida e é função dos meus parâmetros cinéticos do crescimento biológico aeróbio. Desta forma que eu consigo calcular a produção de lodo. Como é que eu calculo a produção de lodo? Eu preciso estimar a minha DBO efluente ao processo. E lembra, qual é a minha DBO afluente? 210 miligramas por litro. Quanto que eu tenho de remoção no reator 1? 75%. Quanto que eu tenho de remoção no reator 2? 90%. Então, qual que é a expectativa de DBO no efluente? No efluente do processo biológico aeróbio objetivando a remoção de carga. 5,25 miligramas por litro. Quanto entra? 210. Quanto sai? 5,25. Segundo ponto, tenho que corrigir os meus parâmetros cinéticos sobre a temperatura. Eu estou adotando um coeficiente de respiração endógena de 0,05 dias a menos 1. Qual que é a minha temperatura? 18 graus. Corrijo, tem um valor de 0,046 dia a menos 1. E aí eu posso calcular a minha produção de lodo biológico ativo devido a bactérias heterotróficas. Então, coeficiente de síntese celular 0,6, minha vazão, DBO de entrada, DBO de saída, idade do lodo, respiração endógena, eu tenho uma produção de voláteis
de 1.551,8 quilos por dia. Calculo a segunda parcela do lodo, que é o lodo biológico inerte, devido também a bactérias heterotróficas. E aí entra aquele fator, aquele F, ou seja, uma porcentagem dos sólidos biológicos ativos que gera resíduo. E a gente admitiu 0,08. Calculamos essa produção de lodo, vai dar 45,7 quilos por dia. É bem menor do que o primeiro termo. Isso dá uma produção de lodo total de 1.597,5 quilos de SSV por dia. Ora, agora é fácil. Bom, qual que é a minha concentração de nitrogênio amoniacal disponível para nitrificação? Agora eu tenho 60 miligramas por litro, menos este termo, que é uma concentração, é uma parcela do nitrogênio amoniacal, que está incorporado no lodo que é gerado no R1 e no R2. Bom, não é 60, então o disponível é 48,9 miligramas por litro. Então não é 60, agora é 48,9. Então lembra, nós vamos fazer esse exercício formalmente correto para que a gente entenda que parte desse nitrogênio amoniacal é incorporado no lodo biológico, no R1 e no R2. Ótimo! Então agora eu tenho esses valores. O que eu tenho? Quanto vale isso? Isso aqui vale 48,9 miligramas por litro. Quanto é a saída? Vale isso. Qual que é a minha incógnita? A concentração de nitrogênio amoniacal efluente do R3 e afluente do R4. E agora aqui aparecem as minhas taxas. Então agora eu preciso determinar essas minhas taxas de crescimento. Ou melhor, taxas de consumo de nitrogênio amoniacal no R3 e no R4. O que acontece? São reatores em série. Vamos calcular essa taxa para o R3. Como eu tenho dois reatores em série, o que eu tenho no R4? Eu admiti uma concentração de nitrogênio amoniacal de 0,5 miligramas por litro. Lógico, dificilmente a concentração de nitrogênio amoniacal no R3 vai ser, por exemplo, não vai ser muito baixo. Eu adotei um valor de OD no tanque de aeração igual a 4 miligramas por litro. Qual que é a concentração crítica de nitrogênio amoniacal caso eu tenha um OD de 4 miligramas por litro? Qual que é essa concentração de nitrogênio amoniacal crítica, no qual eu tenho essa divisão entre um sistema que é limitado pelo substrato ou pelo D? Essa concentração é 1 miligrama por litro. Mas forçosamente, no R3, a concentração de nitrogênio amoniacal vai ser muito maior do que 1 miligrama por litro. Então, vai ser limitado por quem? Pelo oxigênio dissolvido. Se ele é limitado pelo oxigênio dissolvido, então como é que eu vou calcular esta taxa? Então eu vou pegar a minha expressão conveniente. Que expressão que eu tenho? 3,3 vezes esta concentração crítica, dividido por uma constante de meia saturação, que é igual a 2,2, mais essa concentração crítica, o θ, vai me permitir corrigir pela temperatura, T menos 15. Como eu tenho um OD no tanque de geração de 4 mg por litro, esta concentração crítica é 1 mg por litro. Então, 3,3 multiplica 1 dividido por 2,2 mais 1, correção da temperatura, 18 menos 15, vai me dar uma taxa de 1,22 gramas de nitrogênio amoniacal por metro quadrado por dia. Calculei a taxa para o R3. Eu vou adotar 1,20. Eu calculei 1,22, eu vou adotar 1,20. Lembrando sempre que, ao reduzir essas taxas, eu estarei sempre trabalhando a favor da segurança. E eu sempre comento em todos os vídeos que eu faço. Um dos maiores erros em projeto é você querer, ao tornar o projeto barato, é você querer utilizar os teus parâmetros de projeto no seu limite superior. Isso faz com que o teu sistema fique rapidamente subdimensionado. A gente não pode fazer isso. A gente sempre tem que trabalhar, a favor da segurança. Ou seja, vestindo sempre uma cueca de aço, seguido de uma cueca de titânio. Ou seja, segurança, sempre, nunca trabalhar apertado, nunca, jamais. Bom, calculei minha taxa, 1,20 grama metro quadrado por dia. Vamos calcular agora a taxa para o R4. O
que eu tenho no R4? No R4, qual que é a concentração de nitrogênio amoniacal? 0,5 miligramas por litro. Eu adotei. É menor do que 1. Então, quem é que está limitando? É o substrato. Qual que é a expressão que eu uso? É outra expressão. É 3,3 vezes o NH3 dividido pela constante de meia saturação mais o NH3. Então, agora isso aqui é meio. O 2,2 está aqui, 3,3 está aqui. Um novo coeficiente corrigindo efeitos de temperatura, 18 menos 15, eu vou ter uma taxa calculada de 0,81 grama metro quadrado por dia. E eu vou adotar 0,8 grama por metro quadrado por dia. Vou adotar 0,8. Fiz isso? Fiz. Putz, agora eu consigo calcular esta concentração de nitrogênio amoniacal. Esta e esta. Por quê? Porque eu tenho minhas taxas. Então eu tenho 48,9 menos a concentração efluente do reator 3. Aqui o efluente do reator 3 é o efluente do reator 4, menos 0,5. Olha a taxa no primeiro reator, taxa no segundo reator, vou calcular isso aqui. Se você fizer essa conta, você vai ter uma estimativa de concentração de nitrogênio amoniacal no reator 3 e que vai alimentar o reator 4 em torno de 19,7 miligramas por litro. Então lembra, lógico, é muito maior do que 1 miligrama por litro. Mas tem lógica, né? Porque são reatores em série. Só que não estaria muito próximo de 1 miligrama por litro. É bem maior. Então a nossa hipótese está correta. Aí você vai dizer, ué, e o que eu faço com isso agora? Não, agora eu tenho quanto nitrogênio amoniacal entra, quanto sai, tanto no R3 como no R4. Agora eu consigo calcular o volume do reator. Como é que eu consigo calcular o volume do reator 3 e o volume do reator 4? Lembra, da mesma forma. Qual a equação que eu cheguei no final das contas? Que esta taxa de remoção de nitrogênio amoniacal tem que ser igual, essa taxa de remoção de massa tem que ser igual a uma taxa de remoção superficial vezes uma área superficial. Esta área superficial é quanto eu removi de nitrogênio amoniacal no R3, dividido pela sua respectiva taxa. Vou fazer o mesmo cálculo, a mesma conta que eu vou fazer que eu fiz para a remoção de DBO. Bom, quanto que eu estou removendo de nitrogênio amoniacal no R3? Uma vazão, 17.280 metros cúbicos por dia, vezes uma concentração afluente menos efluente. Quanto é o afluente? 48,9. Quanto que é o efluente do R3? 19,68. Qual é a taxa de remoção? 1,20 grama por metro quadrado por dia. Aqui apenas cuidado com as unidades, eu deixei aqui grama por dia, metro quadrado. Cuidado com as unidades, verifiquem sempre se estão corretas. A área interfacial que eu preciso no reator 3 é 420.768 metros quadrados. Se eu fizer a mesma coisa para o reator 4, vocês vão observar que eu tenho a mesma área. É a mesma coisa, porque eu admiti que o reator 3 é igual ao reator 4. Lembrando, características da biomídia: volume ocupado, 60%. Área superficial específica, 600 metros quadrados por grama. 600 metros quadrados por metro cúbico. Bom, quanto que eu tenho de área superficial necessária? Eu preciso de 420.768 metros quadrados. Eu sei que o meu reator apresenta, a minha área superficial específica é 600 metros quadrados por metro cúbico. Qual que é o volume de mídia que eu preciso? 701,3 metros cúbicos. Esse é o volume de mídia. Bom, mas eu sei que o volume de mídia é 60% do reator. Então, qual que é o volume do reator todo, do R3? É 701,3 dividido por 0,6. Quanto dá? 1.168,8 metros cúbicos. São iguais. O R3, lembra que como hipótese eu admiti o volume do R3 igual ao volume do R4. São iguais. Então eu posso adotar o volume do R3 igual a 1.200 metros cúbicos e o volume do R4 igual a 1.200 metros cúbicos. Ou seja, eu tenho o meu sistema agora dimensionado. Verificações. Se o volume do R3 e do R4 são iguais a 1.200 metros cúbicos, 60% disso é volume ocupado pela mídia. Quanto que eu tenho de mídia volume no reator? 720 metros cúbicos. 720 metros cúbicos vezes 600 metros cúbicos por metro quadrado dá uma área superficial específica de 432 mil
metros quadrados em cada reator. E agora eu posso fazer as minhas verificações pertinentes. Calcular a taxa de remoção superficial de nitrogênio amoniacal, calcular a carga volumétrica de nitrogênio amoniacal removida no reator, da mesma forma que eu fiz anteriormente nos reatores R1 e R2. Quanto que eu estou removendo de nitrogênio amoniacal no R3? Qual é a taxa superficial de remoção de NKT? Lembrando, é a carga que eu estou removendo de nitrogênio amoniacal, vazão, vezes a concentração afluente menos a concentração efluente, dividido pela área superficial específica que eu tenho em cada reator, 432 mil metros quadrados. Quanto que é esta taxa? Portanto, 1,17 gramas de nitrogênio amoniacal por metro quadrado por dia. A gente normalmente trabalha de 0,4 a 1,4, tá bom, tá ok. Vou fazer a mesma conta para o reator R4. Só que lá, o que eu tenho no R4? Eu tenho vazão afluente. Quanto entra? 19,68. Quanto sai? Meio miligrama por litro. Área superficial de mídia. E aí eu tenho uma taxa de 0,778 gramas por metro quadrado por dia. A taxa ela é menor. E por que a taxa é ligeiramente menor? A taxa é menor porque eu estou trabalhando com reatores em série e as concentrações são diferentes. São reatores em série. As taxas são diferentes, mas veja que esta taxa ela situa-se, está dentro da faixa de 0,4 a 1,4 grama metro quadrado por dia. Lembra que a gente precisava de quanto? A gente precisava de 0,8. É ligeiramente menor porque a gente aumentou o volume do reator. Bom, posso calcular a carga volumétrica de NKT removida. E normalmente, como parâmetro de projeto, a gente trabalha de 0,1 a 0,4 kg por metro cúbico por dia. Vamos lá, quanto que eu estou removendo no reator R3? Quanto que eu removo de carga? Vazão, 17.280 metros cúbicos dia, vezes as concentrações afluente e efluente, menos. Volume do reator, 1.200 metros cúbicos, vai dar uma carga de 0,42 quilos por metro cúbico por dia. Está bem no limite aqui, com 0,4. Podemos adotar ok. Vou fazer a mesma coisa para o reator R4. E aí eu vou ter uma carga removida de 0,28 quilos por metro quadrado por dia. Está dentro também da faixa preconizada na literatura. Então, qual que é o conceito? Puxa vida, consegui dimensionar o meu reator. Dimensionei tudo. Quer dizer, dimensionei o volume dos reatores, né? Tem outros itens que precisariam ser dimensionados, decantador secundário, sistema de geração. Mas olha só, volume do reator R1 e R2. Qual que é o volume unitário? 750 metros cúbicos. Então, a soma do R1 mais o R2 é 1.500 metros cúbicos. Significa, eu preciso de 1.500 metros cúbicos para remoção de carga orgânica. Ops. Bom, e depois? Eu tenho o R3 e tenho o R4. Qual é o volume de cada um? 1.200 metros cúbicos. Então, é R3 e R4. Então, o R3 e R4, qual é o volume total deles? 2.400 metros cúbicos. Ou seja, olha só que coisa, se eu somar R1 mais R2 mais R3 mais R4, eu tenho um volume total de 3.900 metros cúbicos. Por exemplo, vamos admitir que eu adote 3 tanques de aeração. Eu precisaria de um volume unitário para cada tanque de aeração de 1.300 metros cúbicos. A título de curiosidade, a gente dimensionou um sistema de lodos ativados em vídeos anteriores, onde o objetivo era a remoção de carga orgânica e nitrificação, para as mesmas vazões afluentes desse exercício, desse problema. E a gente dimensionou. E lá a gente chegou que o volume unitário de cada tanque, 2.800 metros cúbicos. Volume total, 8.400 metros cúbicos. Então, olha, o sistema lodos ativados, eu preciso trabalhar com 8.400 metros cúbicos. No sistema MBBR, eu preciso trabalhar com 3.900 metros cúbicos. Ou seja, é praticamente a metade do volume do reator. É a metade do volume.
Ou seja, o que acontece? Esse exemplo, a gente mostra que, de fato, reatores MBBR, eles apresentam um volume menor quando eu comparo com o sistema de lodos ativados. Ou seja, se eu estiver dimensionando um sistema para as mesmas características, mesmas vazões afluentes, mesmas hipóteses, o volume do sistema MBBR ele é menor quando eu comparo com o sistema de lodos ativados. Como o volume é menor, é lógico que a área de implantação também vai ser menor. Lembrando que, em sistema de lodos ativados, os nossos sistemas de separação, os nossos decantadores secundários, trabalham com taxas baixas. Trabalham com taxas de 20, 30 metro cúbico, metro quadrado por dia. Com uma concentração de sólidos em reatores MBBR, ela é muito menor, é da ordem de 150, no máximo 300 miligramas por litro. Os nossos sistemas de separação, decantadores secundários, são muito mais simples. Eu posso utilizar decantadores de alta taxa. Isso faz com que esses decantadores ocupem menor área. Então, a gente consegue, de fato, mostrar que sistemas MBBR conseguem ocupar uma menor área. Seja pelo menor volume do tanque de geração, seja porque eu preciso de um sistema de separação de sólidos também menor, diferente. E, na verdade, o sistema MBBR cumpre o objetivo principal do surgimento de sistemas MBBR, que era a produção de sistemas de tratamento de águas residuárias mais compactos, que foi, na verdade, todo o trabalho feito pelo professor Odegaard. Todo o conceito dele foi esse. Foi tentar fazer um projeto mais compacto e que me possibilitasse atingir processos, um grau de nitrificação muito mais elevado quando muitas vezes eu trabalho com um sistema de lodos ativados. Agora, é importante deixar claro o seguinte: oxa, que legal, o volume do tanque é menor, a área de implantação é menor, mas não necessariamente sistemas MBBR eles são mais baratos que os sistemas de lodos ativados. Não são mais baratos. Porque eu tenho que fazer a aquisição da mídia, que é cara. Mídia de boa qualidade é cara. Segundo ponto, os custos operacionais são mais altos, porque eu trabalho com valores de oxigênio dissolvido, tanque de geração mais alto. Então eu preciso ter, embora a quantidade de oxigênio seja a mesma, né, os processos de transferência fazem com que as necessidades de ar sejam maiores. Então os sistemas, sopradores e demais sistemas são mais robustos. E o problema muitas vezes não é nem o fornecimento de oxigênio, é o custo operacional, é o custo de energia, que é mais alto. Então, embora ele tenha vantagens, não necessariamente eles são mais baratos. Então, isso significa que é de grande relevância que todo estudo que me leve em consideração a possibilidade de adoção de um sistema MBBR, eu tenha que fazer uma avaliação econômica. Ou seja, eu tenho que ter um estudo de engenharia que me diga se é viável ou não a utilização de sistemas MBBR. Tecnicamente, nós não temos dúvida com relação a isso. Só que existe uma questão econômica que tem que ser respondida. Não necessariamente sistemas MBBR são mais baratos, embora eles sejam mais econômicos. É importante sempre a gente frisar isso, porque muitas vezes as pessoas vendem isso como sendo a oitava maravilha do mundo. Não é. Muitas vezes você faz uma conta e percebe, puxa vida, um sistema de lodos ativados para mim é melhor. Por uma série de questões. Eu tenho área disponível, não tenho problema de área, e aí você faz. Eu tenho receios de que o custo de energia fique muito caro no futuro, eu quero diminuir os meus custos de operação, então para mim não compensa. Então a realização de estudos econômicos é de grande relevância. Todo estudo sério tem que ter uma avaliação econômica importante para avaliar se é significativo ou não. Bom, lembrando mais uma vez, aqueles que tiverem interesse em continuarem seus estudos no tratamento de águas residuárias, esse é um livro que eu recomendo fortemente. É o livro do Kazim e do Zhu, Wastewater Treatment and Reuse, Theory and Design Examples. Na verdade, são 2 volumes, esse livro tem 2 volumes. Então, recomendo a compra dos 2. E esse é um livro que ele é voltado a projeto fortemente. Ele complementa o livro da Metcalfe-Ned. A Metcalfe-Ned tem uma bagagem teórica boa, é um livro, do ponto de vista teórico, muito bom, só que o livro do Kazim, ele tem inúmeros exemplos de caso, projeto, contas, cálculos. Ele é um livro da mais alta qualidade. Recomendo que tratadores de esgoto
tenham esse livro na cabeceira da cama. E toda noite dê uma lidinha, estudem, porque é um livro que vale a pena ter e vale a pena estudar, tá bom? Bom, então, se alguém tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, vocês podem escrever nos comentários e aí depois, ao longo do tempo, eu vou respondendo. Se porventura alguém tiver alguma sugestão de vídeo que a gente possa produzir, também coloque lá. Na medida do possível, a gente vai produzindo e vamos colocando novos materiais no canal, tá bom? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela paciência de assistir esse vídeo até o final. Bons estudos a todos e até os nossos próximos vídeos. Um abraço a todos.